Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Com a alegria de estarmos juntos, iniciamos mais um encontro na presença de Deus, em nossa série sobre o documento de Lexite. O Santo Padre nos convida a redescobrir o amor de Deus não como um conceito teórico, mas como um encontro real no coração do próximo, especialmente dos mais necessitados. Como nos ensina o Papa, amar a Deus é amar o pobre. Servir o pobre é servir o próprio Cristo. Hoje continuaremos a leitura desta exortação, aprofundando como a fé se traduz em obras de caridade e como podemos tornar nosso lar um reflexo desta misericórdia. Prepare o seu coração e vamos juntos, sob a luz do Espírito Santo, compreender como ser uma igreja para os pobres, vivendo a caridade real. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Capítulo 3. Uma igreja para os pobres. 3 dias após a sua eleição, o meu predecessor manifestou aos representantes dos meios de comunicação social o anseio de que fosse mais claramente presente na igreja o cuidado e a atenção com os pobres. Ah, como eu queria uma igreja pobre e para os pobres! Este desejo espelha a consciência de que a igreja reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Com efeito, tendo sido chamada a configurar-se com os últimos, nela não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. A este respeito, temos abundantes testemunhos ao longo da história quase bimilenar dos discípulos de Jesus. A verdadeira riqueza da Igreja. São Paulo refere que entre os fiéis da nascente comunidade cristã não havia muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Entretanto, apesar da própria pobreza, os primeiros cristãos têm a clara consciência da necessidade de acudir àqueles que passam maiores privações. Já nos alvores do cristianismo, os apóstolos impõem as mãos sobre 7 homens escolhidos pela comunidade e, em certo grau, integram-nos no próprio ministério, instituindo-os para o serviço. Tradução da palavra diaconia em grego. Dos mais pobres. É significativo que o primeiro discípulo a dar testemunho da sua fé em Cristo, com o derramamento do próprio sangue, seja Santo Estevão, que fazia parte deste grupo. Nele se unem o testemunho de vida
na atenção aos necessitados e o martírio. Pouco mais de 2 séculos depois, um outro diácono manifestará sua adesão a Jesus Cristo de modo semelhante, unindo na sua vida o serviço dos pobres e o martírio, São Lourenço. A partir dos textos de Santo Ambrósio, vemos como Lourenço, diácono em Roma, no pontificado do Papa Sisto II, ao ser obrigado pelas autoridades romanas a entregar os tesouros da igreja. Trouxe consigo, no dia seguinte, os pobres. Quando lhe perguntaram onde estavam os tesouros que prometera, mostrou os pobres, dizendo: "Estes são os tesouros da igreja." Ao narrar este episódio, Ambrósio pergunta: que melhores tesouros teria Cristo do que aqueles nos quais ele mesmo disse que estava? E, recordando que os ministros da igreja não devem jamais transcurar o cuidado dos pobres e, menos ainda, acumular bens em benefício próprio, afirma: é necessário que cada um de nós cumpra esta obrigação com fé sincera e perspicaz providência. Sem dúvida, se alguém desvia alguma coisa para utilidade própria, isto é crime. Mas, se dá aos pobres, resgata o cativo, isto é misericórdia. A bula apostólica, dos números 35 a 40, nos lembra que a igreja é mãe dos pobres e lugar de acolhimento e justiça. Desde os primeiros séculos, os cristãos são chamados a cuidar dos necessitados, vendo neles irmãos em Cristo. Refletamos sobre a importância de não separar o culto a Deus da atenção aos pobres. A liturgia cristã é autêntica quando se traduz em obras de amor e justiça. Como São Justino testemunhou, a assembleia de oração é também um momento de partilha e cuidado com os mais necessitados. Perguntamos-nos: como podemos viver essa dimensão social da fé em nossas vidas? Como podemos ser instrumentos de amor e justiça para os pobres e necessitados? Que o Espírito Santo nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo a fé com obras de amor e misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Madre Leônia nos ensina em seu diário espiritual no dia 29 de junho de 1975. A Igreja Invencível e Santa. Amemos a Igreja. A esposa de Cristo é oprimida, mas não vacila. É maltratada, mas está sempre forte. É perseguida, mas jamais vencida. A Igreja não envelhece nunca. Ela vive, não envelhece, mas floresce. As vicissitudes da história turbam frequentemente a sua paz e o seu desenvolvimento, e às vezes a aflige no seu peregrinar terreno. Então, ela reage insistindo na santidade e oferecendo a si mesma e ao mundo o conforto e o exemplo típico de algum de seus filhos que, com admiráveis carismas de caridade e outras virtudes evangélicas, dons e frutos do Paráclito, sustentam a fé ameaçada dos povos e oferecem, ao seu tempo e aos tempos futuros, a inextinguível presença do Espírito vivificante no seio da Santa Igreja de Cristo. A Igreja goza por estes filhos santos, porque neles cresce a glória de Deus. A Igreja é viva hoje mais do que nunca. Jesus Cristo fundou a sua Igreja para ser ao mesmo tempo mãe amorosa de todos os homens e dispensadora de salvação. A Igreja, em uma hora de contestação e de angústia, tanto na sua experiência espiritual interior, como no seu esforço apostólico, não deve ignorar o estado em que hoje se encontra a humanidade, em meio à qual desenvolve sua árdua missão. Cristo Jesus salva a tua Igreja, sustenta o Papa. Leônia. Amados irmãos e irmãs,
Nosso encontro de hoje termina, mas a presença de Deus continua em cada lar. Agradecemos a sua participação, orações e a sua companhia constante nessa casa de fé. Esperamos por você na próxima terça para continuarmos fortalecendo nossa caminhada espiritual juntos no santuário em casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que Nossa Senhora Aparecida cubra sua família com o seu manto sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na graça de Deus. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado,
não morre mais, está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.